Olá, minha diva, meu divo, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do método Fox Eyes. Eu tô muito feliz porque eu recebi muitas mensagens aqui pelo YouTube, pelo Instagram, lá pelo direct, sobre o feedback da nossa primeira aula, que foi sensacional. Se você ainda não assistiu, corre lá, depois que a gente acabar essa e assiste, porque vai ficar disponível por pouquíssimo tempo. Então aproveita, porque é conteúdo que também pode transformar a sua vida profissional. Estou muito feliz também porque vocês se dedicaram para ganhar um dos nossos ativos que a gente aplica lá dentro de um dos métodos do Fox Eyes. Então, parabéns para nossa ganhadora! E hoje, quem ficar até o final da aula também vai ter mais sorteio. Então, se preparem, hein? Já aproveita para começar aí um novo método, já ganhando dinheiro sem gastar nada, não é verdade? Falar em gastar, gente, vou mostrar para vocês que é muito simples o material que você precisa para fazer o Fox Eyes. Apenas uma Dermapen como essa aqui. E um dos ativos, né? A ganhadora já sabe qual que é um dos ativos. Então são vários ativos que eu criei, um protocolo exclusivo para que realmente você tenha resultados, né? Para toda aquela demanda de olheira, de ruguinhas ao redor dos olhos, de elevamento das sobrancelhas, que é o nosso intuito com o método Fox Eyes. Bom, e se você está se perguntando, será que realmente eu consigo, né, rentabilizar? Vou mostrar agora um testemunho que é da nossa aluna, como ela conseguiu dobrar o faturamento dela com o nosso método. Segue aí. Olá! Hoje estou aqui para compartilhar com vocês a realização de um grande sonho, que é fazer um curso com a Sabrina. Esse sonho, desde quando eu comecei com a estética, eu sabia que ia chegar esse momento de buscar não só o conhecimento, mas o lado humano, o lado de empoderamento, o lado de realizar, conquistar pessoas e fazer a mulherada mais linda e bem realizada. Esse é o meu sonho que eu vou levar para a minha estética. Te agradeço muito, Sabrina, por contribuir com esse meu crescimento. Muito obrigada! Viram só que incrível? E se ela pode, você com certeza também pode, gente. E a gente pensa assim, né? Será que eu consigo? Se uma pessoa conseguiu, você também consegue. Agora eu vou te falar uma história que às vezes quem não chegou onde você quer chegar, você pode chegar, você pode desbravar, você pode ser a primeira. Você sabe que eu tava em Milagres, né? Que fui agora recentemente com o Jonathan. E o que aconteceu lá? Nós queríamos visitar o sul, né, da praia ali, da cidade, e a gente sabia que ficava muito próximo do hotel que a gente estava, muito próximo assim, né, 7 quilômetros, né, andando e tudo pela praia. E a gente começou a falar assim, vamos. E a gente começou a caminhar. E no caminho nós paramos perguntar, né, para os locais ali se havia possibilidade de chegar lá a pé. Aí um falou assim, impossível, porque tem 3 rios até você chegar lá, você tem que atravessar o rio nadando, e a gente tava com bolsa, né, impossível. Beleza, a gente não escutou e fomos caminhando. Aí paramos novamente mais pra frente com os pescadores. O pescador falou assim, olha, é difícil, porque nesse rio tem muita pedra, você não vai conseguir ir atravessar andando, porque as pedras podem cortar os pés e tudo. E a gente não ligou e a gente foi. Claro que a gente foi meio que falar, será? E a gente tava indo. E quando chegava perto dos rios, a gente falava, nossa, será que vai dar pé? Será que não dá? Porque tinha chovido um dia anterior, não dava pra ver o fundo do mar. E a gente foi. Aí depois mais pra frente também nós paramos num restaurante, perguntamos pra senhora, ela falou assim, olha, até dá, só que você tem que tomar muito cuidado com as pedras. Gente, a gente foi. O Jonathan cortou o pé, mas a gente foi, atravessou, chegamos, tiramos foto lá na Praia do Marceneiro, na igreja famosa de Milagres. E assim, a gente conseguiu. E posso falar, não tinha ninguém nessa trilha, não tinha ninguém nesse caminho. Por quê? Os caminhos que são difíceis ou que muitas pessoas começam a colocar empecilhos, a maioria dão ouvidos a essas opiniões e paralisam. E no nosso mundo, na nossa vida profissional, né, em tudo que a gente for fazer, e vão existir muitas pessoas falando que não é capaz, que é impossível, só que é possível ao que crê. E eu creio em você. Você também tem que acreditar em você. Eu acredito nos meus alunos, eu acredito no potencial deles, eu acredito em você. Sim, você é capaz.
capaz. Se a Suelen foi capaz, você vai ser capaz também, o dobro, o triplo, ou além de chegar em lugares que Suelen não chegou, que eu não cheguei, que ninguém chegou e que você pode trilhar aí uma carreira linda, gente. Então é possível, eu vou provar para vocês agora. Bom, na nossa primeira aula vocês aprenderam aí um pouquinho sobre Botox, envelhecimento, algumas intercorrências com o Botox, né? Como evitar, né? Fazendo o nosso protocolo Fox Eyes e a importância de uma boa formação, né? Então, como é importante você ter uma boa especialização, conhecer a anatomia, né? Para que você não tenha nenhuma intercorrência. Bom, mas agora vamos falar um pouquinho sobre os ganhos, né? Sobre investimento. Eu não sei se você já percebeu isso, mas a área da estética é uma das profissões mais bem remuneradas do Brasil, ou do mundo até mesmo, né? E particularmente a especialização e particularmente fazer o que ninguém faz, gente. Você já vai conseguir ganhar muito mais. A título de curiosidade, você sabia que uma pessoa que ganha um salário de R$2.000 por mês, ela ganha equivalente a R$11,36 por hora? Para e pensa, gente, como que vende a hora muito barato, não é mesmo? E uma pessoa que tem um salário de R$5.000 por mês, ela ganha equivalente a R$28,40 por hora. Bom, eu demorei muito para entender isso, porque eu fiquei trabalhando na aviação, né, vendendo meu tempo muito barato. Eu vendi meu tempo por 17 anos, trabalhando como comissária de bordo. E hoje, menos de 10% da população ganha acima de R$5.000. Você sabe quais as profissões podem alcançar essa faixa salarial? Vamos falar sobre um advogado. Sim, um advogado recém-formado, ele pode ganhar de R$1.500 a R$7.000, uma média aí de R$4.200, vamos supor, por mês. Agora, sabe quanto um advogado investe na sua carreira? Um curso de direito barato numa universidade não renomada, ela custa em média R$1.000 por mês. Em 5 anos, o total vai dar R$60.000 por mês, sem falar nos materiais, transporte, consumo. Em 60 meses, gente, imagina isso. São gastos pelo menos R$100.000 numa formação. Para quê? Para depois, se não passar na OAB, né, ela não é nada. E depois dessa formação, mesmo passando na OAB, vai ter que procurar emprego como júnior, vai passar aí 1 ano e meio trabalhando para ganhar aí R$1.000 por mês até conseguir chegar aí num salário de R$7.000. E comissária de bordo, eu posso falar para vocês, como comissária de bordo, no qual atuei aí 17 anos, também pode alcançar essa faixa salarial, num teto aí de R$7.000 por mês, gente. Ou que tal falar de uma medicina? Médicos recém-formados, eles ganham em média R$6.500 por mês, investimento médio de R$7.000 por mês na mensalidade da faculdade. Durante 6 anos, imagina, você pagando lá R$6.000 por mês durante 6 anos. Isso vai totalizar R$700.000 mais ou menos por mês. Para quê? Para se tornar um clínico geral. Agora pensa depois numa especialização, numa residência, né? Agora imagina só, uma formação de 1 semana, ela pode te dar a chance de ganhar a mesma quantidade ou até mais do que as formações que demoraram aí para pelo menos 5 anos de formação. Esse tempo economizado, chamado vida, não tem preço. Antes de falar quanto ganha um especialista no nosso método Fox Eyes, quero compartilhar uma das minhas estratégias para ser reconhecida no país e até mesmo fora dele. O que sempre me colocou em evidência na frente dos concorrentes foram as técnicas inovadoras que eu criei e outras que eu trouxe também em primeira mão de fora do país. Eu busco sempre oferecer aquilo que ninguém faz e somente isso me torna diferente. Ser diferente significa estar na frente da concorrência, sair da guerra de preços, e isso é ser incomparável. Se eu falar somente estética, microagulhamento, a sua gaveta mental baseada no mercado aí que você conhece, da sua região, da sua cidade, ela vai pensar aí
um valor, né, por mês que a pessoa ganha. Mas quando eu falo de um método inovador, que ninguém conhece, no Fox Eyes, minimamente invasivo, você não consegue comparar ele com nada, nem precificar, porque não tem referência no mercado. Apenas se diferenciando, você conseguirá gerar valor naquilo que você faz. Isso é ser diferente, isso é ser incomparável. Ser diferente se te torna escassa. Sabe por quê? Diamantes, eles são valiosos? Porque eles são escassos. Então, gente, quando você sai na frente com uma inovação, fazendo aquilo que ninguém faz, você não vai ser comparada, entende? Agora vamos falar quanto pode ganhar uma especialista no nosso método Fox Eyes. Uma média mesmo, do nosso método, você vai cobrar R$350. A gente sempre vende pacotes de 4 sessões. Então, quando a gente fala pacote, você pode cobrar aí 4 sessões, R$1.200 por sessão. E quando a gente fala de pacote, você pode cobrar aí 4 sessões a R$1.200. Se você tiver 10 clientes por mês, você vai conseguir ganhar R$12.000 por mês. Olha só que incrível! Aí você deve estar se perguntando, mas como que eu vou conseguir essas clientes? Gente, eu comecei assim, fazendo um chá com as amigas no sábado à tarde. Se você fizer um chá todo sábado, por exemplo, e você fizer 2 amigas, amiga de amiga, no mês você vai fazer aí 8 clientes, né? Se você fechar esses 8 pacotes, você vai conseguir ganhar R$9.600 por mês. Cada procedimento, ele pode ser feito em 1 hora de trabalho ou menos, tá, gente? No começo vai demorar 1 hora, mas depois muito menos. Enquanto os profissionais que eu acabei de falar lá em cima, com um salário de R$5.000, ganham uma média de R$28 por hora, os nossos especialistas ganham exatamente muito mais, né? Numa hora ou menos você consegue aí ganhar R$350 ou até R$700 se você fizer as 2 amigas aí meio que em 1 horinha, que é muito rápido, muito simples mesmo. Portanto, através da área da beleza, você não precisa investir uma vida em cursos e nem um caminhão de dinheiro para fazer R$5.000. Não, gente, você acabou de ver, de perceber aí que é muito fácil, muito rápido. Através de um curso profissionalizante como o nosso método Fox Eyes, que eu mencionarei aí ao decorrer da nossa maratona, você pode alcançar números mais elevados em curto espaço de tempo. Agora eu vou te mostrar que o caminho para o sucesso, gente, é muito mais fácil do que você imagina. Você não precisa ter uma empresa grande para se tornar uma grande empresa. Não, gente. Primeiro, diferente de outros tipos de negócios que você precisa investir muita grana, né? Investir num espaço físico, abrir uma empresa. Não, com o método Fox Eyes, você não precisa investir 1 centavo sequer numa estrutura física. Você pode atender em parceria com salões, com clínicas, com estéticas, a domicílio, como eu fiquei aí durante 2 anos atendendo. Porque, gente, os equipamentos que você utilizará para realizar o nosso método é muito acessível, cabe na palma da sua mão. Você consegue colocar numa maletinha, numa bolsinha e levar aí na casa das suas clientes. Agora vamos começar a nossa aula com a lista dos principais itens, né, que eu já acabei de falar, né, para realizar a nossa técnica, que é apenas mudar uma pen e os ativos, só isso. Você pode começar com um ativo, depois você vai ganhar dinheiro e compra o outro ativo, você já vai ver resultados, tá? Isso significa que com apenas uma cliente que você atender, você já consegue recuperar 100% de todo o seu investimento em materiais. Bom, já que falamos dos ativos, nós vamos falar de uns ativos que eu uso para literalmente eliminar as indesejadas olheiras, já que esse é um dos protocolos dentro do nosso curso do método Fox Eyes. Mas antes, gente, você sabia, vou te falar sobre as olheiras. Você sabia que um estudo publicado na revista Surgical Cosmetic Dermatology, apontado no surgimento de olheiras, é uma das queixas mais comuns entre pessoas de 23 anos, prejudicando assim a autoestima pessoal ao longo da vida dessa pessoa. Também titulada hipercromia periorbital, né? Então essa região, a gente sempre fala região periorbital, região orbicular. As marcas profundas na região dos olhos, elas foram mais observadas entre as mulheres. 78% dos casos são entre mulheres.
Tem um outro estudo americano também que revela que fatores anatômicos, fisiológicos e também genéticos, eles interferem no surgimento dessas olheiras. A exemplo de heranças familiares ou componentes melânicos, né, que é componente também causado pela melanina e também vascularização. Ainda segundo esse estudo, as olheiras são potencializadas por condições como sedentarismo, tabagismo e privações do sono. Então, aquelas pessoas que têm insônia também tendem a ter muitas olheiras. E para disfarçar essa hiperpigmentação, os entrevistados, eles afirmaram usar maquiagem corretiva como meio de camuflagem das olheiras. 40% falaram que usa maquiagem, sendo que 43% delas relatam uso diário, vão até na academia de maquiagem. Essa hiperpigmentação periorbital, ou olheiras, como muitos conhecem, tendem a afetar a autoestima, né, da pessoa. Embora tenha origem vascular também ou melânica, a maioria dos pacientes eles possuem derivações mistas também. Eu já vou falar sobre os tipos de olheira, tá? Tem vários tipos, é isso mesmo, gente. Às vezes também pode ser causada pela deficiência da vitamina K. O uso de concepcionais também pode piorar, né? O período menstrual, envelhecimento cutâneo fisiológico, exposição ao sol, gestação, tudo isso também pode contribuir para piorar as indesejadas olheiras. Muita coisa, né? Eu acho que eu não conheço quase ninguém que não tenha olheira. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de olheira então. Por quê? Porque a gente precisa entender qual o tipo que eu consigo tratar com Fox Eyes, qual o tipo que a gente não vai ter muitos resultados. Vamos então falar dos tipos de olheiras. Bom, nós temos aquela olheira que ela é uma olheira pigmentar. Essa olheira que tá aparecendo aí pra você, ela é com pigmento. Essa olheira é ideal pra gente tratar com o nosso protocolo Fox Eyes. Esse tipo de olheira ele é originado de um excesso de depósito de melanina nessa região e é mais comum encontrá-las em tonalidades acastanhadas, amarronzadas, apesar desse processo ser uma hiperpigmentação muito comum nas peles negras, principalmente com descendência árabe e também indiana. Começa a pensar aí nos indianos, como eles têm aquelas olheiras bem amarronzadas nessa região, não é mesmo? Mas ele também pode acontecer como consequência de excesso residual dessa melanina, como acontece num período inflamatório, como a causa de rinite. E você sabe que o nosso método ele também vai trabalhar nessa parte da inflamação cutânea. Então fica até o final porque eu ainda vou falar do ativo que eu amo trabalhar para essas olheiras, tá? Outro tipo de olheira é a olheira estrutural. Então, aquelas olheiras estruturais, assim como o próprio nome já diz, o surgimento desse tipo de olheira, ele é mais ligado à própria estrutura óssea mesmo do rosto, né? Nesse caso, a região periorbicular, ela é mais funda, a minha é um pouquinho aqui nessa região, tá vendo? Aqui da área ao redor dos olhos, criando uma sombra que escurece a região das pálpebras inferiores, tá? A gente consegue também tratar ela, mas às vezes tem que ser associado a um leve preenchimento com ácido hialurônico. Nós temos também a olheira edematosa, provenientes de um acúmulo de líquido e bolsas de gordura nessa região. Elas ocorrem por alterações fisiológicas nas mudanças transitórias, então aquela pessoa que acaba ficando retendo mais líquido, inchada e também inflamada. O nosso protocolo também abaixa essa inflamação, melhorando também a textura dessas olheiras. Agora, uma olheira que é muito comum são as olheiras vasculares. Esse tipo de olheira, ela aparece principalmente após o aumento da congestão aqui dos vasos sanguíneos. Essa região a gente tem muitos capilares superficiais, né? Isso acontece também com o aumento da vascularização na região. Então são as olheiras que podem aparecer após uma noite mal dormida, né? E são consideradas olheiras de cansaço. Em relação à tonalidade, as olheiras vasculares, elas são mais próximas dos tons azulados, arroxeados ou até mesmo avermelhados, né? Por conta da cor mesmo dos vasinhos, dos capilares, né, que o nosso corpo tem. Uma consequência natural da pigmentação sanguínea é essa, você olhar ela meio arroxeada, avermelhada.
E o nosso método Fox Eyes, ele consegue eliminar essas olheiras. Por quê? Por conta de um dos ativos que eu vou falar no final dessa aula, que ele é incrível. Então fica até o final. Tem mais tipo de olheira, gente. Nós temos também aquela conhecida como olheira mista. Como o próprio nome já diz, o próprio nome sugere, essa é uma olheira que combina um ou mais tipos dessas que eu citei agora aqui em cima. Dentre as possibilidades de combinações, as mais comuns são as olheiras estruturais e pigmentadas, né? E também as estruturais vasculares. Então, às vezes, ela tem, além de arroxeado, um pouquinho mais elevado, né? Ou até mesmo a combinação dessas 3 tipos de olheiras. E a gente consegue tratar também. Existem alguns cuidados e a gente também consegue tratar essas olheiras com o nosso método. Tem alguns cuidados que você pode tomar para evitar, para diminuir essas olheiras? Tem sim, vou passar aqui algumas dicas para vocês. Uma delas é o uso do protetor solar, o uso de protetor solar para proteger a pele dos raios UVA, UVB como fator de proteção, né? Ajustado aí no mínimo de 30 fps, né? E a gente recomenda sempre que passe a cada 2 horas, né? O paciente também pode usar protetor com cor, né? Porque já disfarça, então é uma boa opção. Maquiagem, né? Uso de maquiagem para disfarçar, com técnicas de olheiras. Tem gente que passa aqui um corretivo esverdeado, amarelado, para depois passar a base por cima. Mas são coisas assim, tipo, a maquiagem é uma coisa que você fica escrava, né? Não funciona na praia, não funciona na academia, que a gente sua, né? Se hidratar e hidratar também essa região é muito importante, né? Que você coloque também, você pode fazer compressas com pepino, com chá de camomila, né? Isso ajuda também na vascularização e auxilia também na produção de colágeno. Água fria também ajuda bastante, né? Então passe a lavar o rosto sempre com água fria. É isso mesmo, gente. A água morna ou quente, ela é relaxante. Aí o que acontece? Favorece a dilatação, não só dos poros, mas também dessa vascularização, tá? Sono regulado? Quem consegue? Com 2 filhos é um pouco difícil de você dormir muito bem toda noite. Isso ajuda bastante, porque o corpo produz hormônios associados ao estresse quando não há repouso adequado. Isso alerta funções vitais e provoca vasoconstrição, ou seja, palidez, cansaço. Então, dormir menos do que você precisa deixa a pele sem brilho, com aumento de vincos e flacidez, pois esses hormônios de crescimento, responsável pela tônus muscular, né, pela renovação celular, ele é liberado em grande quantidade quando estamos dormindo. E as olheiras, elas também se acentuam se você não dorme, o que faz com que a aparência ela fique mais nítida ainda, né? E a pessoa fica mais abatida. Alguns tratamentos estéticos também nós temos. Fox Eyes, que eu vou falar para vocês, carboxterapia, que é muito famosa também, jato de plasma ou até mesmo a camuflagem. Bom, vamos falar dessas, né? Camuflagem, não sei se você já ouviu falar sobre a camuflagem de olheiras. Eu, como micropigmentadora hoje, já pesquisei muito a respeito, mas nunca me entreguei por conta dos riscos de você fazer uma camuflagem nessa região. A técnica ela pode ser perigosa quando aplicado no rosto, porém, quando a camuflagem ela é feita na área dos olhos, gente, para disfarçar essas olheiras, os perigos elas vão além desses resultados estéticos ruins, sabe por quê? Porque é uma região muito sensível, com a pele muito fina, e o processo de envelhecimento dessa derme, ela vai se tornar mais flácida ainda, podendo mudar de local essa tinta, né? E no futuro, né, essa marca, essa tatuagem, ela pode ficar muito feia. Por quê? Como a pele é muito fina, essa tinta ela vai se oxidando. E nós sabemos que o dióxido de titânio, ele nunca sai da pele. E aí esse dióxido, se ele foi colocado numa quantidade errada na pele, ela vai amarelando. Então isso vai complicar muito a longo prazo, tá? Outra técnica muito utilizada para olheiras na área da estética é a carboxioterapia para olheiras. Ela consiste em aplicar pequenas injeções de gás carbônico e estimula a circulação sanguínea ao redor dos olhos. Melhora muito a oxigenação do local e aumenta a produção de colágeno, que deixa uma pele realmente melhor, mais firme e também mais clara. Mas, gente,
pensa num troço dolorido. É muito dolorido, gente, eu já fiz, tá? Temos também o jato de plasma. O jato de plasma para olheira é capaz de atenuar aquelas bolsas que acumulam na pele, aqui na parte de baixo e também nas rugas. Ele é muito bom também. Porém, gente, pensa no risco, porque ele queima a pele. Então, existem algumas intercorrências como essa que pode acontecer caso você use o jato de plasma para essa região. Então tomem cuidado. E tem os nossos ativos que a gente usa com o nosso protocolo Fox Size. E um dos ativos que eu falei para vocês que eu ia falar, que eu mais amo, é o ácido tranexâmico, que foi usado a princípio para conter o sangramento de mulheres no período menstrual. Verdade, gente. Só que o que acontece? Eles tomavam comprimidos, né, de mais ou menos 500 miligramas por dia. E aí notou-se como efeito colateral que esse ácido, ele clareava a pele e clareava o melasma dessas mulheres. Incrível, né? Sabendo disso, a dermatologia, ela tomou posse desse ativo e tem usado muito para controlar melasma, clareamento de pele e também olheiras. Vocês já vão saber por quê. O bacana desse ácido tranexâmico, gente, é que ele não é um pH dependente, ou seja, ele não depende do pH da pele, entendeu? Então ele não sofre alterações, diferente do que? Do ácido glicólico, do ácido cógico ou até mesmo do mandélico. Ele nasceu do uso de injetáveis, tá? Depois tópicos, também de comprimidos. Ele age como um anti-inflamatório, ou seja, ele age na cascata inflamatória, diminuindo o que? A plasmina. E o que essa plasmina faz? Ela diminui o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial venoso. Sabendo que as nossas olheiras, elas são cheias de capilares superficiais e ela diminui, então, a vascularização. Ou seja, ela não alimenta mais esses vasinhos das olheiras causadas não somente pela pigmentação, mas também pelos vasinhos, os vasculares. Esse ácido, gente, ele também age na LC32. O que é isso? É uma proteína que limpa a nossa pele. Ela age na autofagia das células. Olha que incrível, limpando todo o nosso lixo celular e os nossos metabólitos. Isso é incrível. Então ela vai meio que desintoxicar também essa região. Então quem tem aquelas olheiras causadas pelas bolsas também vai diminuir. Porque além de fazer essa limpeza, ela também vai diminuir a vasodilatação, vai diminuir os vasinhos aqui desta região e também vai clarear a pele, ou seja, vai agir nos 3 tipos de olheiras. Não é incrível esse ácido? Por isso que das minhas chaves principais aí dos ativos usados no nosso método Fox Size, eu já entregando aí de bandeja para vocês para eliminar as olheiras, é esse nosso ácido tranexâmico, gente. Mas o meu papel aqui, gente, é sempre te ajudar, é ser sua mentora e te ajudar em todo o processo do seu crescimento, obtendo o máximo de resultados com o mínimo de esforço e desperdício possível. E não é só o ácido tranexâmico não, gente, tem muita coisa nesse curso. Você lembra da aula anterior que a gente abordou sobre o envelhecimento, rugas estáticas, né, risco do botox? É muito importante, é preciso que você entenda a queixa principal e também os desejos da sua cliente, né? Às vezes uma coisa que você acha que tá gritando para ela não incomoda muito, uma coisa que para você não grita nada, para ela incomoda super. Então é muito importante que você entenda a demanda da pele da cliente, mas também o desejo dela, para que você entregue um protocolo que dê resultados esperados para nossa cliente, não é verdade? Bom, esse é um dos protocolos, né? Esse é um dos ativos que a gente usa dentro do nosso método Fox Size, mas nós temos outros ativos para que você atenda toda a demanda de todas as suas clientes. E às vezes quando você não entende isso, né, a demanda da pele da cliente, isso pode causar algumas intercorrências, né? E também interferir na qualidade
do seu procedimento final, né, da sua entrega final. Bom, gente, espero que você tenha aprendido muito com essa aula. Quero que você comente aqui se você gostou. Fala eu gostei, eu amei. Agora vamos para informações super importantes, tá? Agora, terminando a nossa aula, eu vou fazer uma postagem lá no meu Instagram. Então, corre lá no meu Instagram, comenta o que é que você achou dessa aula 2 de hoje. Quem fizer mais comentários até amanhã, às 19 horas, vai ganhar mais um ativo que eu utilizo para o nosso método Fox Size, que realmente eu quero te ajudar como sua mentora a você começar aí ganhando muito dinheiro sem gastar nada. E não esqueçam, amanhã nós temos compromisso da terceira e última aula que tá imperdível. Nossa próxima aula amanhã às 20h20 aqui pelo YouTube. Eu espero vocês. E um dos temas abordados será como fazer essa avaliação, né? Então, para entregar um protocolo correto e ter bons resultados, já que a gente falou agora, né, há pouco, que é super importante você saber fazer essa avaliação. Eu vou fazer uma modelo para você ver o nosso método Fox Size e também aprender um pouco mais. Bom, se você gostou dessa aula, comenta aqui então o que você achou. Siga-me também, se você ainda não me segue aqui no YouTube, me siga aqui no YouTube, que a gente sempre posta vídeos incríveis de conteúdo aqui, bem recheado, e também lá no Instagram. Bom, corre lá pro Instagram agora, bora comentar na foto. Quem fizer mais comentário vai ganhar, hein? Grande beijo, espero vocês amanhã às 20h20. Até mais!